Vamos lá para o compilado de mais uma live ocorrida lá no grupo Cabaré do Nego Velho. Conhecemos um pouquinho aí da carreira do Davi Brito, que é lutador, treinador e árbitro internacional. Vamos ver como foi essa live. Cartaz do evento. Aqui o Tio Han fez um comentário com a Indinara. O Edivaldo jogou aqui uma figurinha. Aí começou a live. Vamos lá para mais uma live. Vamos começar com a apresentação do nosso entrevistado. Davi Brito, qual é o seu currículo? Aí o Tio Ram mandou aqui um vídeo da filha dele brincando. Aí estamos aguardando nosso entrevistado. Lembrando que o entrevistado pode responder em texto ou em áudio. Aí, mas a live sempre fica melhor quando é respondida em áudio. Estamos aguardando o nosso entrevistado. Estava esperando ele. Estamos aguardando nosso entrevistado. Aí ele chegou na live com esse áudio. Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Sou o professor Davi. Meu currículo aí é pouco, né? Mas a gente já trabalha há bastante tempo aí. Bom, sou formado em Educação Física, licenciado e bacharel. Tenho algumas pós-graduações aí na área. Hoje sou professor efetivo concursado da CEMED Manaus, da Secretaria Municipal de Educação. Hoje trabalho aí na FALE, na Federação de Luta Olímpica. Sou árbitro internacional de wrestling, árbitro nacional de judô, faixa preta segundo dan. E aí trabalho com a parte da luta, educação física e hoje também com a Federação de Luta Olímpica. Bom, aí tivemos aqui belo currículo. Aí perguntas pessoais, responda rápido. Idade, estado civil, professa alguma religião, filhos ou agregados. Aí o Fernando, Davi, meu amigo, você está muito bem de currículo. Aí eu falei, existe uma federação de luta olímpica, qual é o nome dela? Aí o Davi mandou um áudio. Pô, tenho 27 anos, sou cristão, casado, muito bem casado e ainda sem filhos. Nossa filhinha é só uma cachorrinha, uma salsichinha. A nossa federação aqui é a FALE, né? Federação de Luta Olímpica, de Luta Livre, Esportiva e Olímpica, onde nós trabalhamos com a luta livre e com a luta olímpica, né? Com o wrestling. Hoje o wrestling está tendo uma grande ascensão. Até a princípio, amanhã na verdade, né? Alguns atletas vão estar lutando o brasileiro sênior e o sub-23, que está acontecendo em Brasília. Hoje foi o congresso técnico, amanhã a pesagem e as competições. Aí teve essa pergunta. Infelizmente vocês não vão poder mandar currículo, porque diz que é casado, né? Aí o Davi riu. Aí não podem. Aí eu perguntei, teremos uma live somente para falar sobre a federação. Hoje o assunto é você. O Davi falou, opa. Aí eu perguntei, quais são as modalidades que você pratica? Aí eu convoquei para fazer perguntas, né, para o atleta treinador Davi Brito, que vamos até as 23 horas. Aí o Davi mandou um áudio. Professor, comecei minha carreira na luta no judô, né? Hoje sou faixa preta, segundo dan. Tenho alguns resultados estaduais, nunca me destaquei tão efetivamente a nível nacional, mas comecei no judô, né? Hoje sou faixa preta, e aí fui convidado para agregar na Federação de Luta Olímpica, né? Com o professor Valdeci, com o professor Anderson, e aí fui convidado. Nunca treinei wrestling para competir, sempre treinei pela questão da parte física, do treinamento físico na vila, ou então na academia do professor Anderson, mas sempre gostei de luta, né? Treinar jiu-jitsu, sou faixa azul de jiu-jitsu, treinar luta olímpica. Não me graduei na luta livre esportiva, mas sou muito fã de todos os tipos de luta. Aí eu perguntei, por que optou por educação física? Aí chamei as pessoas para fazerem perguntas. Aí o Davi mandou um áudio. Professor, eu optei por educação física porque desde criança eu treino judô, né? E a gente via assim, eu via os professores
como tratavam as equipes atletas, como montavam os treinos. Então eu tive ali a referência de muitos professores na minha vida. Um deles até está aqui no grupo, que é o professor Glaucio. O professor Glaucio aí foi meu técnico em algumas vezes na seleção. Então eu via como ele puxava treino, como ele passava as técnicas. Então me inspirou muito isso aí na escola de educação física. Eu perguntei, você usa seus conhecimentos da sua graduação de educação física na luta? Acha que isso faz alguma diferença? Aí aqui bate palma. Aí mais um pouquinho sobre a vida pessoal. O esporte precisa de apoio da política ou ele anda com as próprias pernas? Aí eu comentei, o Glaucio Mendonça está sempre contribuindo aqui com a gente. Ainda sobre política, seus candidatos ganharam a última eleição? Aí convoquei as pessoas para fazer perguntas e tal. O Davi mandou 2 áudios. Professor, a gente usa todo o conhecimento válido, né? A gente tenta usar a parte da educação física, todos os conteúdos da educação física aí, a gente tem que trazer para a prática da luta, né? A especificidade, a biomecânica, então ela está sempre muito envolvida aí. E aí a gente consegue tentar trazer essa técnica, essas habilidades para melhorar o resultado dos meninos, né? Dos atletas e tudo mais. Eu acredito que existem só 2 vertentes para que a gente possa mudar a sociedade, né? A educação é uma delas e o esporte também. Então eu acredito que o esporte ele deve sim andar com suas próprias pernas, mas infelizmente a gente tem uma cultura no Brasil que não permite isso, né? Como outras potências aí tem o esporte desde da base, a gente não tem essa base, né? A gente não tem o esporte na escola. Então dificulta um pouco o alto rendimento lá na frente. Faz falta. Aí eu falei, dá para ser um bom professor de luta sem ser professor de educação física e vice-versa? Aí o Davi mandou um áudio. Tem uma briga muito grande aí na educação física, né? Na academia, como vamos dizer assim, na faculdade. Onde falam que na faculdade de educação física a gente aprende a dar aula de luta e pode dar aula. A luta em si, ela tem as suas graduações, né? A luta livre, o judô, o jiu-jitsu. O wrestling não tem graduação, mas tem a parte técnica que é muito importante, né? Eu acredito que dá para ser sim um bom professor de luta sem ser educação física. A gente tem, eu falo assim, por exemplo, do judô. Tem muitos professores faixa preta que dão aula de judô e não são formados na área, mas dão belas aulas, dão uma aula de qualidade. E ao contrário também, né? Às vezes tem professor de educação física, que é faixa preta, formado em educação física, que não tem uma boa metodologia, não tem uma boa qualidade de ensino. É difícil responder essa pergunta, né? Acredito que um pode agregar no outro, mas tudo depende do profissional, da pessoa. Eu costumo dizer para os meninos, para os alunos na faculdade, que vou usar a educação física como referência. A educação física é para todos, mas todos não é para educação física. Então, infelizmente, nem todos vão ter ali o mesmo sucesso. Aí, e o que falta para o esporte ser implementado em ambiente escolar? Vontade política? Uma federação mais forte? Convoquei as pessoas para fazerem perguntas. Aí, você seria candidato a algum cargo eletivo? O Davi mandou um áudio. Professor, acredito que para o esporte ter uma base boa na escola, não depende só de política, não depende só de uma federação, mas sim de um conjunto de fatores, né? Óbvio que essas 2 vertentes aí são bastante importantes, mas eu acredito que a nossa cultura deveria mudar primeiro, né? A cultura do Brasil, do brasileiro, deveria mudar, o pensamento de muitos. Primeiro, não adianta ter uma vontade política, mas o bairro ou a comunidade não querer. Não adianta ter uma federação forte se a escola não querer também participar. Eu acredito que é uma vertente muito a ser pensada, né? Aí eu chamei as pessoas para fazerem perguntas. Aí o Davi, quem sabe lá na frente, cargo eletivo, né?
Aí bati palma, aí eu fiz uma pergunta em áudio. Bom, pessoal, já deu para perceber que o cara responde tudo. Vamos começar agora com as perguntas polêmicas. Novinho, agora é tua vez. Boa noite, meu querido professor Davi. Amigo, duas perguntas. Primeira é que o hábito de Wesley, ele precisa ter sido atleta? Eu perguntei sobre federações. Em Manaus, o Muay Thai tem 2 federações. O boxe tem 3 federações. A luta livre ou similares tem 7 federações. O Jiu-Jitsu está indo para a sua 5ª federação. Qual é a sua opinião sobre essa grande quantidade de federações representando os esportes de luta? Aí o Davi, excelente resposta. Aí eu comentei, excelente resposta sobre rivalidade. De forma breve, qual é a sua opinião sobre a rivalidade entre o Jiu-Jitsu e a luta livre? Ajudou ou prejudicou? Aí eu avisei pro Henrique que a gente vai ter uma live só sobre isso. Aí o Davi mandou um áudio. Grande mestre Emerson, sou fã desse mestre. Professor, hoje faço parte, né, do quadro da Federação Internacional, da UWW e da CBW. A arbitragem, ela não se prende a ex-atletas, né? Tem no quadro de arbitragem ex-atletas, mas também tem muito árbitro que nunca treinou e nunca competiu. Eu costumo dizer que eu nunca treinei o wrestling para competir, sempre treinei por a questão só a parte física mesmo. Como muitos já falaram que eu caí de paraquedas na federação, mas o meu trabalho lá na arbitragem, a gente, óbvio que precisa, né, da parte de conhecimento, da parte técnica da luta. O judô me ajudou bastante nessa interpretação de luta, mas aí eu sempre acompanho os treinos do professor Anderson, sempre acompanho os meninos treinando, os meninos lutando, então a gente vai ganhando essa percepção da luta. Mas quando você é ex-atleta e hoje a CBW, a gente está com um projeto de jovens árbitros, onde tem árbitros que são atletas ainda, competidores, que estão vindo para a área da arbitragem, então eles vão ter uma facilidade boa de interpretar, ainda mais que estão na atividade aí nos treinos. Porra, França, ele já tá aí, porque ele não falar? Falar, porra, uma pergunta simples, isso, básica, respondida rápida. Quer falar sobre a vida do cara, porra? Me deixou puto agora, hein? Ai, pai, para! Como que as pessoas para fazerem perguntas. Aí eu fiz um áudio aqui. Conheço o cerne da pergunta do Henrique. O Pelado, que está aqui com a gente também, ele fala abertamente que não foi um grande atleta de wrestling. Hoje ele está à frente aí como treinador e está à frente da federação. E ele fala abertamente que ele não foi um grande atleta. Ele buscou o conhecimento. E hoje é reconhecido. É complicado, né, professor, falar das federações. Vendo a parte burocrática, falando um pouco da parte lógica, fica complicado colocar, por exemplo, o jiu-jitsu se tornar uma modalidade olímpica por conta das federações, né? Uma das regras do Comitê Internacional é que a modalidade seja praticada por 70% dos continentes, nos continentes, né? Nos 5 continentes, e tenha só uma federação, uma federação que seja regente. Então todas as outras federações de modalidades olímpicas, ela só é única. Algumas federações têm até em estatuto, em lei, que não autoriza outras federações regionais, como as ligas, as chamadas ligas, né? Mas isso vai dificultar um pouco aí a progressão, vamos dizer assim, do jiu-jitsu a se tornar um dia um esporte olímpico. Aí eu comentei, só temos 1 hora, vamos concentrar as perguntas hoje na vida dele. Aí, a luta livre tem um dono? Se tiver, quem é essa pessoa? Ó, o Henrique mandou aqui uma figurinha. Aí o Davi mandou um áudio. E hoje o professor Anderson Pelado, ele tá num cenário internacional, né? Ele é visado aí como um dos melhores técnicos do Brasil. Todo ano garante uma vaga como técnico da seleção brasileira em várias classes.
A gente tem aí atletas que foram, né, revelados por ele, foram lapidados por ele e hoje que são atletas da seleção brasileira principal. A gente vai ter aí no Mundial Escolar no Rio esse ano 6 atletas do Amazonas, então todos aí estão sendo conduzidos e orientados para profissionais. Eu comentei, e essa unicidade que o judô alcançou, você enxerga que seria viável para as outras modalidades de luta de solo? Se a luta livre e o jiu-jitsu estavam disputando, muitos consideram que o jiu-jitsu ganhou. Então eu lhe pergunto, o que faltou para a luta livre? Aí o Davi mandou um áudio. Professor, acredito que nenhuma modalidade, né, muito menos a luta livre, tem um dono, né? A gente tem referências, vamos dizer assim. Eu vou usar um princípio que eu uso na minha vida. A gente tem referências, nem tudo se deve ser copiado ou abstraído dessa pessoa. A gente tenta tirar dessa pessoa o melhor possível. Então eu acredito que na luta a mesma coisa. Nenhuma modalidade aí tem um dono, nenhuma modalidade aí tem alguém que mande em tudo. Eu acredito que a gente possa aprender com essa pessoa pela experiência, principalmente se ela for muito mais velha ou graduada. A gente consegue tirar pela experiência, pelo que ela já passou, pelo que ela já ouviu. Mas acredito que dono nenhuma modalidade tem. O judô, jiu-jitsu, luta livre, a gente tem as referências, né? Na luta a gente tira pela graduação, né? Então a gente tem os mais graduados como uma referência, como alguém a ser copiado. Mestre Pelado é o cara, o Henrique mandou um áudio. Meu nobre, uma pergunta, a minha última pergunta é saber quando é que vocês vão abrir de novo as clínicas e as de arbitragem para o West. Sobre o MMA, você considera o MMA um evento esportivo ou comercial? Aí o Davi respondeu a pergunta do Henrique. Professor, de antemão aí já se prepare. Mês que vem a gente vai estar lançando um curso da CBW mesmo. Hoje eu faço parte da Comissão de Arbitragem Nacional e a gente está preparando um curso a nível nacional para arbitragem de wrestling. A gente está meio que aqui no Amazonas não vamos fazer nenhuma clínica visando esse curso. Hoje nós temos fruto aí da clínica o Gabriel, acho que alguns conhecem aqui, né, o Biel. Ele foi convocado pela primeira vez hoje, esse final de semana, pela CBW, ele está em Brasília. Ele vai estar arbitrando o campeonato amanhã, seletiva aos Jogos Pan-Americanos e a segunda seletiva do Mundial Militar, que vai ser em Brasília. Então ele já é aí resultado do curso de arbitragem do Amazonas, que nós tivemos no Amazonas, fez o curso da CBW, se destacou e aí agora está como árbitro convocado na competição. Breve, nós teremos aí esse curso nacional e a clínica estadual. Uma pergunta, esporte amador, esporte olímpico e esporte profissional, como você diferencia esses três? Aí o Davi respondeu para uma pergunta minha. Professor, acredito que não faltou nada, né? Não faltou nada para a luta livre ser história. A luta livre tem história, a luta livre tem todo um legado. Grandes nomes aqui que estão aqui no grupo, como o professor Totonho e entre outros aí, fizeram esse legado da luta livre, né? Infelizmente a luta livre não tem a mesma repercussão que o jiu-jitsu ou que outras modalidades, né? Mas acredito que todas fazem parte de uma história, todas elas se não tivessem tido essa rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu antigamente, talvez hoje fosse outra forma, a história. Acredito que tudo aí foi bom pro legado que a luta vai deixar. Aí, em eventos profissionais, sobre o pagamento em ingresso, parte em ingresso e parte em dinheiro ou somente em dinheiro, qual é a sua opinião? Aí o Davi respondeu aqui com o áudio. Acredito que o MMA ele seja... Eu hoje também trabalho com o MMA aqui no Amazonas, né? Faço parte de uma comissão de lutas aqui na arbitragem. E aí estou um pouco por dentro do MMA. A luta, o MMA,
ele é comercial, né, professor? Ele dá dinheiro, ele dá recurso financeiro, mas também não deixa de ser uma modalidade esportiva, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a luta tem duas vertentes dentro da luta, e para quem é professor aí talvez tenha o mesmo pensamento. Eu tenho ali a luta competitiva, o cara que quer aquele esporte, aquela luta para competir, para chegar a uma Olimpíada, para ganhar um cinturão no MMA, por exemplo. E tem aquela luta que ela é educativa, vamos dizer assim, né? A pessoa quer treinar por qualidade de vida, quer treinar por aprender algo novo. Então, acredito que pode ser tanto comercial como esportivo. Então, na academia, a gente tem que saber lidar com as duas formas, né? Aquele aluno que só quer mesmo a saúde, que aí, para mim, vai ser a luta comercial. E aquele aluno que quer a luta como competição, como competitivo. Aí vira competição, né? Vira aquele esporte mesmo. Aí eu perguntei, sobre graduação, um atleta faixa preta de Krav Maga, campeão intergaláctico do universo, vai treinar com você. Comece que faixa? Convoquei para fazer perguntas, aí você disse que não teve uma carreira de tão destaque assim lutando. Porém, hoje você é reconhecido como um grande árbitro. Por que você acha que sua carreira tomou esse rumo? Profissionalismo? Aí o Davi mandou aqui um áudio. O esporte olímpico, professor, é aquele esporte que a gente tem como objetivo as Olimpíadas, né? Todo atleta profissional de alto rendimento, vamos dizer assim, ele sonha em uns Jogos Olímpicos, dentro de uma modalidade olímpica, né? Ele sonha com os Jogos Olímpicos. Já quando o atleta é profissional, ele visa ali o dinheiro, ele visa o reconhecimento financeiro, né? Vamos dizer assim, infelizmente hoje nossos atletas olímpicos ele não têm a rentabilidade como, por exemplo, de um atleta profissional. Hoje, um atleta de jiu-jitsu, numa competição que vale muita grana, ele em um evento ele ganha o que um atleta olímpico ganha em um ano de bolsa, ganhando bolsa atleta a nível federal. Então, são duas vertentes, dois ramos, né? Não, quem sou eu para dizer que um é certo ou é errado? As duas formas também são corretas, é mérito. E aí o atleta vai ter que escolher, né? Por exemplo, o boxe. Nós temos aí o boxe internacional e o boxe olímpico. O boxe, os atletas profissionais, eles não visam as Olimpíadas. O Mayweather já falou várias vezes que não sonha em um ouro olímpico. Ele sonha em ganhar dinheiro e conquistar tudo que ele conquistou até hoje, né? Tanto que é um dos atletas mais bem pagos que tem. Você vive de luta? Sobre eventos. Temos 3 empresários aqui no grupo. Então por que eles deveriam investir na sua federação ou nos seus eventos? Aí, excelente explicação. Vitórias e derrotas. Na vida, qual foi a sua pior derrota? Qual foi sua maior vitória? Na luta, qual foi a sua pior derrota? Qual foi sua maior vitória? Quem foi o seu grande adversário? Com quem você gostaria de ter lutado? Aí o Davi respondeu. Professor, se for uma pessoa graduada, vier treinar comigo e mudar totalmente a modalidade, ele tem que começar como qualquer um do zero, né? O jiu-jitsu tem uma regra que diz que o faixa preta de judô, ele tem que lutar de faixa azul no jiu-jitsu, né? Acho válida a regra pela questão técnica e pela questão de conhecimento de luta, né? Já na luta olímpica não existe isso. Então, se alguém começar a treinar a luta olímpica hoje e pegar um atleta de alto rendimento, a única divisão vai ser o peso e a idade. Não tem divisão de graduação. Não vou dizer que é injusto. Eu vou dizer que a pessoa tem que ter noção de onde está se metendo para poder lutar. Ele vai começar comigo do zero. Hoje eu trabalho com personal também, trabalho com aulas particulares. E, por exemplo, eu tenho um aluno que com 50 anos queria aprender a nadar, há 2 anos atrás. Expliquei para ele que eu poderia ensinar ele, mas eu iria ensinar ele como se fosse uma criança, para ele aprender ali da forma correta. É igual quando a gente dirige, né? Quando quem aprendeu a dirigir na rua, quando vai para outra escola tem os chamados vícios, né? Que a gente tem que tirar e tal. Então, quando eu aprendo da forma correta na autoescola,
já vou aprender a dirigir sem vício, sem fazer nenhum tipo de truque ali na hora da direção. Façam suas perguntas, convoquei para fazer perguntas aí. Acredita que um atleta hoje possa iniciar no MMA somente com o jiu-jitsu ou luta livre? Aí o Davi respondeu. Professor, eu tinha 24 anos, quando me aposentei mesmo das competições. Eu tive que escolher ali entre trabalhar, treinar, estudar, que é a realidade de muitos, né, dentro da luta. Então eu passava o dia treinando, o dia trabalhando, dando aula, de noite à faculdade, treinava de manhã na Vila Olímpica, e aí chegou uma hora que o corpo não aguentou mais. Aí para eu continuar vivendo a luta, fui convidado no judô para arbitrar. Comecei a arbitrar judô e depois fui para a luta, né? Então eu vi na arbitragem uma forma de estar presente nos eventos, tanto na arbitragem como na gestão. Então hoje na CBW eu sou árbitro e também ajudo nas organizações de eventos. Então eu sou coordenador de eventos e tal. E aí a gente ajuda em todas as vertentes da competição. Acredita que isso é o que mais as pessoas de outras modalidades estranham quando migram para a luta olímpica, pelo fato de não ter graduação e sim a meritocracia? Aí Valderi perguntou, o wrestling é um desporto muito forte nos países do leste europeu, Cazaquistão, Quirguistão, Daguestão, Geórgia, Rússia. Pois bem, nesses países o russo é o idioma oficial. Indago, o desconhecido da língua russa atrapalha a intercambiabilidade no que se refere ao aprimoramento, aperfeiçoamento da técnica, arbitragem e treinamento do wrestling? O Davi fez aqui mandou um áudio. Eu não vivo da luta especificamente. Hoje só trabalho na CEMED, sou professor efetivo na rede municipal, que é aí meu carro-chefe, né, profissional. Também trabalho com personal, preparação física, para tirar pessoas do sedentarismo, trabalhar toda essa questão que o personal trabalha. E professor, assim, o wrestling no Amazonas está crescendo muito, né? A gente é referência a nível nacional. Estamos aí perdendo praticamente só para Rio e São Paulo, porque são potências econômicas, potências em vários sentidos, né? E quantitativo também. Eles, por exemplo, em Brasília, a gente está 1/5 do que a equipe de São Paulo em Brasília, porque São Paulo é mais perto, mais barato chegar lá, então tudo isso é levado em consideração, né? Mas a gente vai com poucos atletas, mas esses atletas são os que trazem medalha. Dificilmente a gente vai para competição e não trazemos medalha. Hoje a gente é referência nacional na categoria escolar. Ano passado nós trouxemos de 14 categorias, nós trouxemos 12 ouros e 2 bronzes e fomos campeão por equipe. Então a gente é referência na luta livre, na luta olímpica, né? Em todas as categorias e idades. Hoje nós temos 2 atletas pré-olímpicos que por pouco não classificaram para Tóquio, mas infelizmente não deu. Mas se Deus quiser, nesse ciclo olímpico agora a gente vai correr atrás de uma vaga. Aí eu comentei, a cortina de ferro e questões ideológicas fizeram com que não tivéssemos contato com muitas coisas nessa parte do mundo. Aí classificar, quem foi o maior atleta de todos os tempos? Peso por peso, quem é esse atleta atualmente? Quem é a grande promessa? Aí o Davi mandou um áudio. Professor, o senhor falou bem. Iniciar no MMA só com jiu-jitsu e luta livre, ele pode. Iniciar, ele pode. Se manter no MMA só com essas 2 modalidades ou uma, vai ser difícil. Só se o cara for um fenômeno, for muito diferenciado, aí ele consegue. Mas é bem complicado. Bem complicado ele estar na MMA somente uma modalidade. O nome já diz, né? Mix. Então eu tenho que ter ali muitos estilos ou outros estilos para completar o meu carta ali de habilidade, vamos dizer assim. Aí por que
Por que a pessoa pagaria pelo seu serviço se o Zé, lá da academia de fundo de quintal perto de casa, faz tudo por 20 conto? O Henrique ficou surpreso. Aí, acredita que o atleta possa iniciar no MMA sem ter vindo de nenhuma modalidade de base, como jiu-jitsu, judô ou luta livre? Aí o Davi respondeu para o Valderim. Professor, não, porque a língua, né, que é muito cobrada dentro do wrestling é o inglês. Então ali no leste europeu é muito forte e tudo mais, mas dentro da luta, na verdade que dentro de muita coisa hoje, a segunda língua, ou vamos dizer a primeira língua do mundo é o inglês, né? Tanto que foi muito cobrado pra gente na arbitragem. Se a gente quiser galgar na arbitragem, tem que estar ou ter um inglês bom para se garantir nas competições. E assim, professor, as questões dos técnicos lá fora, a maioria fala inglês. Então eu acredito que essa língua, como o senhor disse aí, a intercambiabilidade não é muito interferida, né? A luta em si, em todos os estilos, é muito universal. Então, quando a gente começa ali a fazer uma posição ou algo parecido, algumas pessoas já conseguem entender só pela posição. Aí, ainda vamos te ver lutar? Lutaria um evento de MMA? O Henrique, deixa o cara responder, França. Aí o Davi mandou um áudio. Aí que é a diferença do profissional, professor. O Zé lá da esquina faz por 20. Eu cobro um pouquinho mais que 20. Mas eu vou dar resultado que o Zé não vai dar. Eu vou trabalhar o conhecimento que o Zé não tem. O Zé pode ter o conhecimento empírico, né? Saber por ter vivido, por ter, visto de alguma forma. Mas o conhecimento, ele é muito valoroso, né? É igual a gente fala na educação física, aqueles professores do YouTube. Vê exercício no YouTube e passa pro aluno. Mas e aí? Tu viu e passou. Mas tu sabe fazer? Tu consegue fazer? Qual a biomecânica do movimento? Você analisou a ação do movimento? Quem está trabalhando mesmo no movimento? Então tudo isso é importante. Bate palmas. Aí o Davi mandou um áudio. Volto a dizer, acredito que iniciar, ele pode iniciar. O problema ou a questão vai ser lá na frente se manter, né? Iniciar, o cara pode iniciar até no MMA com o estilo da briga de rua, o cara vai pro MMA. Mas se chegar lá e não se especializar em alguma coisa ou em várias situações, ele vai ficar para trás ou então vai ser jogado para escanteio. Hoje eu só luto pela minha vida, professor. Hoje eu só luto pela minha vida. Não tenho pretensão de lutar mais a nível competitivo. Treino de vez em quando. Hoje, pra mim, a luta é como se fosse o futebol. Vou lá, dou uma brincada, faço 2, 3 lutinhas. E aí a gente começa a lembrar das histórias de competição, de viagem. Aquela resenha aí, pra mim, é isso. Mas a nível competitivo não tenho mais a pretensão, que hoje a luta mudou, o estilo de luta é outro, tanto no judô como no wrestling. A molecada tá vindo mais forte aí, cada vez mais forte. Um moleque aí de 57 quilos, 65, já gigante. Então é mais complicado, vou voltar a lutar agora. Há quem diga que as equipes têm suas panelinhas, ou seja, os atletas preferidos. Na luta olímpica, isso não é possível, pois sempre é feito seletiva. Qual a sua opinião sobre isso? Como treinador, você prefere um atleta que ganhou uma seletiva ou um atleta que você confia? Aí o Davi mandou um áudio. Lutar MMA fora de cogitação, fora totalmente de pensar nisso aí. Já arbitrei 2 eventos aqui no Amazonas, sou muito fã da luta. Gosto de todas as modalidades, todos os estilos, acho muito bacana. E aí também fui convidado para trabalhar numa comissão de MMA. Já fui para 2 eventos aí para ajudar o pessoal, ajudar a equipe. É algo novo, é bom para se desafiar,
não é tão difícil, mas é muita responsabilidade, né? Arbitrar, seja qualquer modalidade, é interpretativo da regra e é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem ali na mão 2 atletas que treinaram, que se esforçaram, que sacrificaram, que abdicaram de tanta coisa na vida para estar ali, e a gente está ali para coordenar essa luta, né? Independente da modalidade que foi, quem foi o maior atleta de todos os tempos? Quem foi o maior atleta da sua modalidade? Quem é o grande atleta de hoje? Quem é a grande promessa? O Davi. Professor, acredito que esse pensamento de panelinhas assim existe em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar isso existe. Até em família, tem o pai e a mãe que tem um filho que é um pouquinho mais preferido, um pouquinho mais amado. Acredito que isso na academia também exista. O professor pode olhar com outros olhos para um, passar a mão no outro. Mas quando a gente fala de seletiva, a seletiva resolve, né? O que meu professor falava que para resolver a gente tinha que sair na porrada. Quando a gente tinha uma final, eu e alguém da minha mesma academia, o professor ele não ficava no corner de ninguém, ele não ficava na casa de técnico de ninguém. Ele falava, ó, vai lá, sai na porrada e que vence o melhor. A gente não tinha esse negócio de fechar categoria, hoje tu ganha, na próxima ganha, a gente tinha que sair na porrada, e aí ganhava quem era melhor, quem fosse melhor aquele dia ia ganhar. Acredito que na luta olímpica não tenha isso. Hoje, o técnico da seleção, né, o professor Anderson, ele que não tenha isso com ninguém, assim, com nenhum atleta. É óbvio que a gente sabe aquele atleta que talvez possa ter um resultado melhor, pela categoria, pelo peso, pela idade, a gente sabe mais ou menos como vai ser a colocação desse atleta no evento. Pedi para responder sua pergunta, bate palma. O Henrique mandou aqui um cartaz de algum evento. Aí, um pouco de bombom. Você disse que ainda não tem filho. Mas se um dia chegasse com você e falasse, pai, vou fazer balé, e aí? Aí ele mandou um áudio. Pô, isso aí é impossível responder, eu acho, professor. Eu, como professor de educação física, gosto de ver todas as modalidades, né? Pô, sou muito fã do vôlei, sou muito fã de futebol. Dizer assim, um atleta que o melhor de todos os tempos, pô, é bem difícil, né? Mas aí eu gosto de usar 2 que para mim são 2 referências, eu uso muito na questão das minhas aulas lá na faculdade, que é o Cristiano Ronaldo e o Neymar, né? Cristiano Ronaldo ali é um atleta, realmente um atleta, disciplinado e tudo mais, mas é um cara que não tem talento. Tudo que ele tem ali é do esforço dele, do treino e tudo mais. Já o Neymar, eu não costumo dizer que o Neymar é um atleta, o Neymar é talentoso. Ele tem ali o talento nas pernas e no esporte tem muito disso, né? Do cara que é esforçado, do cara que treina 3, 4, 5, 6 vezes, mas por dia. E o outro que tem o talento, que não treina, que come salada, toma refrigerante, vai lá e bate nesse cara. É muito difícil assim um atleta de bastante nome, né? Cada modalidade tem a sua especificidade, tem o seu critério ali, e aí cada um vai se destacar na modalidade, né? Infelizmente nosso tempo está acabando. Aí o Davi mandou um áudio. Pô, professor, minha esposa, formada em dança pela UEA, bailarina ainda hoje. Cara, não tenho nenhum tipo de preconceito, professor. Se meu filho chegasse, quero fazer balé, eu só ia dizer uma coisa para ele: seja o melhor no que você vai fazer. Se ele quiser fazer balé, golfe, futebol, skate, escalada, que hoje é olímpico, o que ele quiser fazer, ele vai poder fazer e eu vou apoiar. Eu vou, óbvio que vou ensinar a luta para ele, vou mostrar a luta para ele, mas o que ele quiser fazer ali a gente vai estar apoiando.
e levando aí, se Deus quiser, para ser o melhor. Bela resposta. Aí, resposta escorregadia. Vamos para as perguntas finais. O Davi mandou um áudio. Professor, eu não acredito muito em derrotas e em vitórias, não. Eu acredito que tudo é experiência. As derrotas, óbvio, elas ensinam, né? O que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que aprimorar. E a vitória confirma aquilo que a gente está corrigindo, né? Na vida aí sempre tem muitas derrotas, muitas vitórias, mas a principal vitória na minha vida aí acredito pra mim, é eu ter conquistado o que eu conquistei, ter casado, montado a minha família, e pra mim isso é a minha maior vitória. Quem você considera o seu mestre? Quando você considera que começou a sua carreira no mundo das lutas? Aí o Tony saiu, não fica em grupo nenhum, né? Davi mandou um áudio. Pô, meu principal mestre aí, sem demagogia, é Papai do Céu. Mas aqui na Terra, assim, vamos dizer, fisicamente, eu não sou um mestre. Eu costumo dizer que todos são meus professores. Então eu tento tirar de todos o que eu julgo, o que eu acho melhor na pessoa. Eu tenho um amigo, um professor que, ele é um ótimo professor. Tem uma didática muito grande para trabalhar com criança, mas não sabe trabalhar com adulto. Então eu vou sugar dele aquilo que ele tem de melhor, que é o trabalhar com criança. Já o outro professor sabe trabalhar muito bem com alto rendimento, mas não sabe mais trabalhar a base. Então eu vou sugar aquilo dele. E isso em todas as vertentes, né? Hoje eu olho muitos professores em questão de postura, caráter, profissionalismo. Então isso é muito importante hoje para nós professores, né? A gente é espelho para a criança, a gente é espelho para as crianças. Um exemplo disso que eu dou para o senhor é dentro do judô. As regras do judô, elas são modificadas a cada 4 anos, né, dentro do ciclo olímpico, mas não por conta do adulto, do alto rendimento, mas sim da criança. A última mudança muito radical que teve foi um golpe que um coreano, ele modificou o Sioi. Ele entrava um Sioi ao contrário, com a queda inversa. O atleta caía com a nuca no chão. Mas não de forma proposital, né? Mas por conta da biomecânica, da forma que o cara entrava, o golpe, ele caía de nuca no chão. Então aí a Federação Internacional de Judô, quando modificou, falou que a ideia não era atrapalhar o atleta, mas proteger as crianças, porque as crianças vão ver aquilo e vão copiar, né? Vão ver aquilo e vão querer fazer igual. Mas a gente está ali, a gente é referência, então acredito muito nisso. Aqui palmas, aí o Davi mandou um áudio. Professor, como eu acredito, eu comecei no mundo das lutas ali com 9 anos, começando no judô. Eu era gordinho demais, e aí minha mãe me colocou no judô, que era para eu emagrecer. Aí acredito que ali começou a minha vida no judô, como atleta, como treinando para competir, treinando para viajar e tudo mais. E aí depois que virou a chave, virei professor, comecei a treinar aula e tudo mais, mas particularmente nunca gostei de dar aula de luta, de judô. Não gosto de dar aula, eu dou porque é minha profissão, né, vamos dizer assim. Mas na luta, né, amo dar educação física. Mas a gente vai criando gostos, né? E aí foi quando eu virei a chave, virei professor, vi que não era muito minha área, migrei para arbitragem mesmo. Eu levo a arbitragem a sério, né? Visto a camisa, a gente dentro da arbitragem ali vamos dizer assim, do nível que nós estamos, a gente tem que estudar assim como a gente treina. Eu paro para assistir vídeos, eu paro para ler manual, eu paro para ler as regras, né? Sempre mantendo a leitura em dia das regras, vendo muitos vídeos de competição, tento assistir em tempo real as competições
dos circuitos para que a gente consiga ter uma qualidade melhor das arbitragens. E aí hoje, mas também já estou tentando estou virando a chave. Talvez eu saia da sala de aula e comece a trabalhar dentro de um setor mais administrativo. Gosto bastante de trabalhar com a parte de gestão. Tenho uma especialização em gestão esportiva. Trabalho com realização de eventos. Tenho uma empresa de assessoria esportiva, onde a gente vai para as escolas, faz jogos internos. A gente organiza toda uma questão de competição, né? Mas a luta em si é muito importante para mim, é a minha vida. Live sensacional, mas nosso tempo acabou, então aqui vai a minha última pergunta. Aí eu perguntei. Bom, pessoal, live sensacional, né? Tá respondendo bem todas as perguntas, mas eu tenho que liberar nosso entrevistado, então aqui vai minha última pergunta, tradicional das lives aqui do Cabaré. Você falou que considera que começou com 9 anos de idade. Então eu te pergunto, o que o Davi Brito, de 2023, teria para falar para o Davi Brito lá com 9 anos de idade? Que conselhos você daria para você mesmo? O que você faria diferente? De diferente? Nada, professor. Eu iria dizer, cara, continua, faz a mesma coisa que vai dar certo. Eu tiro pra minha vida, professor, que tudo foi conquista, não me arrependo de nada que eu fiz. Eu tiro tudo como ensinamento, tudo como algo que vem para agregar. Tudo é um ensinamento, tudo é uma coisa que a gente aprende. Então eu errei, eu aprendo onde eu não devo errar. Óbvio que tem aquele ditado, né? O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Às vezes eu aprendo, óbvio, com o erro dos outros, mas às vezes eu gosto também de errar para aprender melhor ainda, com melhor qualidade. Mas eu não diria nada pro Davi de 9 anos de diferente. Cara, não vai por ali, não faz isso. Vai falar assim, cara, faz o que tem que fazer e que vai dar certo. Eu acho que desistir é uma palavra que nunca eu coloquei na minha vida. Desistir, não dá, não pode, eu nunca trouxe para mim. Meu pai, ele era motorista terceirizado da Amazonas Energia, a minha mãe dona de casa. Então, quando eu era moleque, eu sempre sonhei em ter o que eu tenho hoje. Saúde, vida, a vida financeira, a vida profissional, tudo que eu tenho hoje eu sonhava. Então, até clichê a gente falar, né? Quem vive, quem sonha, dá para conquistar. Então a gente não desistir, né? Esse não desistir todo mundo fala, todo mundo diz, mas isso é muito real. A gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode chegar onde a gente quiser. Eu nunca pensei em chegar a ser árbitro internacional tão cedo, tão rápido. O ano passado eu fui graduado internacional na Colômbia, e aí uma das palavras que o professor disse para mim na viagem foi que, cara, isso é só resultado do teu trabalho, é só resultado de tudo que você se esforçou, de tudo que a gente passou para chegar lá. Aí vem tudo na cabeça, né? As histórias, as lembranças. Já fui para competição pro Rio, pagando minha passagem, parcelado no cartão, já viajei com pouca grana. Então tudo isso é ensinamento pra gente. Daqui eu pedi as considerações finais do nosso entrevistado e ele mandou um áudio. Quero aqui agradecer ao França aí pelo convite. Quem quiser aí seguir aí no Instagram, @professor Davi Brito. Seguir a FAG também, Amazon Wrestling. A gente está aí no nosso trabalho. Sigam aí nossos trabalhos, sigam aí nossos atletas. Isso é muito bom. Aqui palmas, aí o link das redes sociais dele. Aí com essas palavras dou por encerrado mais uma live de Liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Aí o Jackson mandou aqui um vídeo de uma outra situação. Davi agradeceu. Aí eu mandei um áudio.
Isso aí, pessoal. Conhecemos aí um pouquinho dessa jovem liderança aí do mundo das lutas, Davi Brito, né, que é árbitro e também dirigente em uma das federações aqui do estado do Amazonas. Davi, deu show, cara, respondeu bem todas as perguntas difíceis. A gente concentrou mais essa live na tua vida pessoal, mas já vi que não foi suficiente, né? Eu tô aqui com um monte de perguntas ainda para fazer. Eu vou te pedir, assim que você estiver disponível, para a gente fazer uma live específica sobre o judô, outra específica sobre o wrestling, outra específica sobre a tua profissão como treinador, e para fechar uma sobre a FALE, Federação Amazonense de Luta Livre Esportiva. Obrigado, irmão. Deu show como eu esperava. E, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Bom, aí tamo junto. Aí eu mandei aqui um vídeo. Mais uma live para conta. Tivemos aí um pouquinho da história do atleta e treinador, também árbitro, Davi Brito, né? Que fez aí a sua primeira live aqui com a gente. Respondeu muito bem a todas as perguntas, deu show, como eu esperava. Te agradeço, irmão. Aprendi muito aí com as tuas respostas. Deu show, cara. Bom, aí tivemos um outro vídeo. Vamos seguir lá, pessoal, que o cara é fera nas redes sociais também. Aí aqui eu mandei mais um vídeo de encerramento. Sempre te acompanho nas redes sociais, fiquei estressada quando eu vi você falando Federação de Wrestling, Federação de Luta Livre, que é a FALE. Você falou que era de wrestling, mas também tem o wrestling. A gente vai ter uma live com você somente para falar sobre a federação. Muito obrigado, cara. Você deu show. E com essas palavras dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Mestre Antônio mandou aqui alguma coisa. Aí o Davi riu. Mandou aqui um áudio. Isso aí, galera. Já vou começar aqui o compilado da live do professor Davi Brito. Tá? À tarde também vai ter uma outra live sobre educação, pessoal. Que ele como ele falou, como ele ensinou aí pra gente, ele é da CEMED, né? Então ele é meu colega também, professor da rede municipal de ensino, né? Então a gente também vai trocar uma ideia com ele sobre isso. Ou seja, ele ainda tem 5 lives aqui pela frente, né? Mas como você viu, ele é bem solícito, já faz tempo que eu tava pensando em entrevistar ele aqui, eu convidei, prontamente ele veio, né? Fez a live dele, deu show, gostei muito. Obrigado, Davi Brito, deu show, cara. Já vou começar aqui o compilado da live dele. Isso aí, galera. Já vou começar aqui o compilado da live do... Bom, já fui avisando outras situações lá do Cabaré. Bom, pessoal, esse foi o compilado da live que o treinador, árbitro, atleta Davi Brito fez com a gente lá no Cabaré do Nego Velho. Espero que vocês tenham gostado. E com isso, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso no Cabaré do Nego Velho. Atira, covarde!